Daniel foi levado para a Babilônia, ainda adolescente, talvez aí nos seus 15, 16 anos. Daniel, que nós encontramos agora no trecho que nós lemos, já é Daniel o ancião. Provavelmente um homem na casa dos seus 80 anos, portanto, Daniel o velho. Provavelmente ele já havia se retirado da vida pública, já não estava mais nas tarefas que haviam sido designadas a ele por Nabucodonosor. Ele havia presenciado todo o esplendor, toda a glória do reino comandado por Nabucodonosor, e agora ele assistia os últimos suspiros do reino que era comandado por Belsazar. Aquela visão de Nabucodonosor que ele havia interpretado, Daniel havia interpretado, ou seja, um reino com cabeça de ouro que é sucedido por outro com braços e tronco em prata. Era isso que Daniel começava a assistir. Mas quem era Belsazar? Ele era, na verdade, neto de Nabucodonosor. Ele era filho de Nabonido, que havia se casado com a filha de Nabucodonosor. Mas talvez se diga, mas o texto aqui diz que ele é filho de Nabucodonosor. É uma forma comum, tradicional nas escrituras de designar um ancestral do reino, mas ele era neto de Nabucodonosor. Se Nabucodonosor havia sido o grande conquistador, aquele que edificara um grande império, o seu neto nos é apresentado como o esbanjador, como o alucinado, nesse capítulo que nós acabamos de ler. E o único feito de Belsazar que é mencionado é uma festa. Uma grande festa, uma festa inesquecível. Isto é a única coisa que nós sabemos que Belsazar realizou. Festas não são proibidas. Deus instituiu no Antigo Testamento para o seu povo a celebração de algumas festas. Cristãos celebram também as festas da fé e celebram também festas de gratidão a Deus pela própria vida. Não há nenhum problema com as festas. O problema é quando uma festa é um elemento de autoexaltação. Quando a festa toma um rumo que acaba transformando aquilo que deveria ser uma celebração da vida, da plenitude da vida, acaba por se transformar numa celebração da morte por conta das prioridades erradas. O estudo das festas é um dos temas recorrentes da chamada antropologia cultural. Isso por uma razão muito simples. Todos os povos, todas as culturas realizam festas, têm as suas festas. E a antropologia, desde muito cedo, começou a perceber que os momentos festivos falam muito a respeito dos valores de uma cultura. Falam muito a respeito daquilo em que um povo acredita. Na verdade, a festa, ela é sempre uma representação simbólica da vida de um povo. A festa fala dos sonhos do povo, a festa fala das esperanças do povo, fala dos seus medos, das suas lutas, das suas vitórias. A festa projeta a imagem que o povo deseja que os outros povos tenham a seu respeito. Com isso em mente, cabe perguntar o seguinte: que festa é essa que deu Belsazar? O que é que a festa de Belsazar diz a respeito dos valores dele e dos valores daquela nação, dos valores daquele reino, daquela cultura? Alguns elementos que aparecem nessa festa que eu quero citar muito rapidamente para vocês. Primeiro, ostentação. Vinho e comida abundantes. Uma festa para 1000 pessoas, aquelas que eles julgavam que eram as pessoas importantes no seu reino. Queria o rei ser visto e ver as pessoas nobres, as pessoas importantes do seu reino. Mas, para toda essa abundância, para todo esse esbanjamento de riqueza, há uma outra face que evidentemente não aparece aqui, que é a exploração, que é a injustiça. Nabucodonosor havia sido exortado por Daniel que pusesse fim aos seus pecados e que fosse misericordioso com os pobres. Ele não o foi, e vocês conhecem a história dele narrada no capítulo de número 4.
Segundo elemento, luxúria. Belsazar quebrou o protocolo das cortes orientais, que era o seguinte: numa grande reunião, numa grande festa como essa que ele promovia, não era incomum que o monarca, que o rei, trouxesse para a festa as suas esposas. Muitos desses casamentos eram arranjos políticos, mas o protocolo em nenhum momento previa a presença da concubina, ou das concubinas, como é o caso nesse texto. Mas Belsazar trouxe, além das suas esposas, as suas concubinas para a festa. Isso dá um toque, um clima da sensualidade que estava presente naquela festa. E certamente não acabaria diferente das festas do Império Romano, que se notabilizaram pela realização de orgias. Terceiro elemento presente na festa de Belsazar, o sacrilégio. Quem se entrega ao domínio da bebida, quem se entrega ao domínio dos prazeres sensoriais, quer sempre mais e mais. E Belsazar não parou na quebra do protocolo, não parou na apreciação exagerada do vinho, mas ele se estendeu, ele precisava de mais. E isso está sempre no clima das festas, ou seja, você quebra uma regra, quebra outra, você faz uma transgressão, e o que mais você pode fazer de ousado? Qual é a loucura que você pode cometer? Belsazar diz: há alguns utensílios que vieram do templo em Jerusalém, por que não vamos utilizá-los? Por que não utilizá-los? Por que não beber vinho nesses utensílios? E aquilo que era sagrado, aquilo que havia sido separado para o culto a Deus, de repente começa a circular nas mãos das pessoas que estavam embriagadas, e se faz um uso profano daquilo que é sagrado, que era sagrado. Ostentação, luxúria, sacrilégio, praticados no palácio por Belsazar. Mas deixemos o VI século antes de Cristo e aterrizemos na cidade de São Paulo, ou em qualquer outra grande cidade do mundo no século XXI. Serão diferentes as festas hoje? Não é incomum. Já ouvi mais de uma vez cristãos que testemunham as dificuldades que encontram no mundo do trabalho. Pessoas que trabalham em grandes corporações na nossa cidade, no nosso país, grandes corporações, e que dizem do seu desconforto de ter de comparecer, como se diz, na festa da firma. E que passam por ali e saem logo, não ficam até o final, não deixam o tempo avançar, porque as festas invariavelmente avançam na direção da embriaguez, algumas delas do consumo de drogas, e também o sexo é sempre uma parte integrante do final da festa. Uma festa pode ser, para um cristão, um ambiente hostil. Uma festa pode ser, para um cristão, também uma fornalha, conforme tratamos no domingo passado. Mas voltemos para Belsazar e a sua festa. Do lado de dentro das muralhas corria a festa de Belsazar. Do lado de fora, o exército dos medos e persas já estava preparado para invadir a cidade. E, segundo Heródoto, Belsazar tinha uma confiança tão grande na intransponibilidade das muralhas da Babilônia, que aquela festa tinha o propósito de mostrar a sua tranquilidade, como a cidade estava segura. E dizem também os historiadores antigos que ele se gabava de ter em estoque 20 anos de alimentos, ou seja, um exército inimigo poderia sitiar a cidade por 20 anos, que eles resistiriam e tinham provisão para esses 20 anos. Tudo parecia correr como previsto. A sua autoexaltação, a sua confiança, tudo parecia correr como previsto, até que, numa parede do palácio, iluminada por um candeeiro, alguma coisa que não havia sido contratada para aquela festa aconteceu. Aparece uma mão, ou dedos de uma mão, e começa uma escritura na parede. O rei se perturba com aquilo. Diz o texto que
Isso era visível no seu semblante, ou seja, da segurança ele aparenta o medo. Não só se perturba, mas a sua perturbação toma forma física, suas pernas começam a tremer. E acostumado, habituado a dar ordens, ele chama os encantadores, chama os feiticeiros, chama os especialistas nas ciências ocultas, oferece dinheiro, oferece recompensa, que era outro recurso que ele julgava que funcionaria, para que interpretassem o que estava acontecendo, o que estava escrito, e eles não conseguem interpretar. Então entra no salão a rainha e a mãe, e até um rei estúpido como Belsazar tem mãe. Diz, acho que em Fiuk dizia, né, quem tem mãe não tem medo, né? Vem a mãe em socorro do rei assustado, e a mãe, com muita sutileza, tenta acalmá-lo e sugere Daniel. Então ele manda chamar Daniel. Mas quem entra ali, como eu disse no início, não é Daniel o moço, é Daniel o velho, é Daniel o ancião. Mas veja na tela como Belsazar se dirigiu a Daniel. Versículo 13. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? És tu aquele Daniel? Sim, era o mesmo Daniel. Os cabelos já estavam embranquecidos, o andar certamente não era mais o andar do jovem, do adolescente, mas era o mesmo Daniel. Havia o mesmo amor a Deus, havia a mesma confiança em Deus, havia em Deus a mesma esperança. Era sim o mesmo Daniel. Daniel é um belo exemplo, um belíssimo exemplo, uma inspiração como uma pessoa que passou a vida inteira servindo a Deus num ambiente hostil, tendo a sua fé provada, tendo a sua fé testada. És tu, Daniel, aquele Daniel? Sim, Daniel não havia mudado. Daniel não havia mudado. E eu queria destacar duas características para você que podem ajudá-lo também na preservação da sua fé. Primeiro, identidade. Depois de mais de 6 décadas na Babilônia, depois do curso intensivo na Academia Real da Babilônia, depois de ocupar altos postos no governo, Daniel continuava sendo Daniel. Não havia se transformado em Beltesazar, o apelido não colara nele, ou seja, ele era conhecido como Daniel. Daniel ilustra com perfeição o princípio anunciado por Jesus no Evangelho de João, quando ele intercedeu pelos discípulos, ou seja, intercedeu por nós. Veja como orou Jesus: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Daniel estava na Babilônia, mas Daniel não era da Babilônia. Daniel serviu, Daniel praticou o bem, Daniel ajudou a Babilônia, mas ele sabia qual era a sua identidade. Em segundo lugar, integridade. O jovem Daniel, você se lembra, recusou as finas iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. O velho Daniel continuava mantendo a sua integridade. Veja como ele respondeu para o rei Belsazar. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: quando recebeu a oferta, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. A integridade de Daniel vinha do seu amor a Deus. Ele amava a Deus muito mais do que as riquezas. Isso nos faz lembrar do que disse Jesus: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mas a integridade de Daniel também era proveniente da sua visão da história. Ele sabia que os reinos terminariam, que os reinos acabariam, e ele havia escolhido pertencer e servir um reino que jamais acabaria, um reino que Deus mostrara a ele. Chegamos então à escritura na parede. Mene, Tekel e Parsim. Tekel e Parsim. Este Daniel que sabia quem era e sabia em quem cria, ele interpretou o sentido do que estava escrito em aramaico na parede do palácio. Não se tratava só de traduzir cada palavra,
era juntar o significado que aquelas palavras tinham e dar o sentido. O sentido era muito claro. O rei havia sido julgado, aquele reino havia sido julgado, havia sido encontrado em falta, Deus havia considerado Beltsazar um governante medíocre e estava pondo fim ao reino da Babilônia. Esse era o sentido daquilo que estava escrito na parede. Naquela noite, medos e persas que haviam desviado o curso do rio Eufrates. Você lembra que eu falei das muralhas intransponíveis? De fato, as muralhas eram muito fortes, mas o que fizeram os invasores? Desviaram o curso do rio e passaram por debaixo das muralhas e conseguiram, com isso, invadir a cidade e mataram Beltsazar, conquistaram a Babilônia. Como eu gostaria de ver naquela noite o velho Daniel, que presenciara tantas coisas, saindo do palácio, deixando o palácio naquela noite. Como deve ter sido confortante para Daniel saber que Deus estava cumprindo o seu plano, Deus estava no comando da história, e que a história estava sendo escrita pela mão de Deus, pelo dedo de Deus, e não por um rei alucinado como Beltsazar. O que nós podemos fazer diante de um mundo hostil que expressa os seus valores nas festas à moda de Beltsazar? Festas nas quais se adora o Deus do status, o Deus do poder econômico, o Deus dos prazeres químicos, das drogas e das sensações do corpo. Como é que um cristão pode agir? Deveríamos ficar à porta, à entrada, anunciando a escritura da parede que nós encontramos nesse livro? Deveríamos ficar diante das festas dizendo: Deus vai julgá-los, Deus vai jogá-los no inferno. Será que essa seria a atitude de um cristão? Certamente não. Isso é uma caricatura da missão cristã, ou seja, agir dessa forma numa sociedade hostil. Mas nós, cristãos, devemos ter muito claro para nós como Deus age na história. E eu quero fazer menção para você, para caminhar para o encerramento, ao seguinte: a expressão, o dedo de Deus, aparecerá uma única vez no Novo Testamento. Ela aparece no seguinte contexto: quando Jesus chama os 70 e os envia em missão de 2 em 2, para que eles preguem o Evangelho da graça, para que eles curem os enfermos, para que eles alimentem os famintos, para que eles expulsem os demônios e para que eles anunciem que o reino de Deus é chegado. Quando eles cumprem essa missão designada por Jesus, eles retornam e dizem para Jesus, extasiados, alegres, que eles descobriram o poder que há no nome de Jesus e que os demônios se submetiam à menção, à invocação do nome de Jesus. Lucas prossegue no seu evangelho e no capítulo 11, Jesus liberta um homem endemoniado e começa uma discussão com os fariseus. E os fariseus dizem: você faz isso porque você faz pelo poder do maioral dos demônios, ou seja, pelo poder de Belzebu. E Jesus dá para eles então a seguinte resposta que está aí na tela: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Essa é a única vez no Novo Testamento que essa expressão aparece. E alguns especialistas dizem que é uma menção direta à passagem que nós lemos no livro de Daniel. Que contraste! Que contraste entre a história do reino escrita pelo rei Jesus e a história escrita pelo rei Beltsazar. A festa de Beltsazar era para os importantes. O reino de Jesus é para os necessitados, para os esquecidos, para aqueles que ficaram pelo caminho. Na parede do palácio de Beltsazar foi escrita uma mensagem de juízo sobre um reino que terminava, sobre um reino que pecava pela soberba, pela luxúria e pelo sacrilégio. Jesus, o rei do reino que Daniel anunciou, que Daniel vira, ele anuncia um reino que não terá fim. E Jesus escrevia pelo dedo de Deus uma história de amor,
uma história de sacrifício, de solidariedade. Que deve fazer, então, um cristão no mundo hostil? Primeiro, deve saber que os impérios desse mundo terminam, eles acabam. Seja o império econômico, o império dos prazeres, todos eles estão fadados à destruição, estão fadados ao declínio. Foi isso que João escreveu na sua primeira epístola, o texto está na tela, você pode recordar. Diz ele: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, ou seja, os reinos desse mundo passam, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Há um episódio da vida de Napoleão, grande imperador e conquistador. Napoleão estava exilado na ilha de Santa Helena, a sua vida estava sendo corroída por um câncer, e ele fez uma avaliação, uma espécie de balanço das suas conquistas, e disse o seguinte: morro antes da minha hora, e meu corpo será devolvido à terra e devorado pelos vermes. Que insondável abismo, diz ele, entre as minhas desgraças e o eterno reino de Cristo. Admira-me que enquanto os meus sonhos ambiciosos, bem como os de Alexandre e os de César, sumiram no ar rarefeito, admira-me que um camponês judeu, Jesus, seja capaz de estender as suas mãos através dos séculos e controlar o destino de homens e nações, disse Napoleão. Os reinos deste mundo terminam. Nós precisamos saber disso. Mas, em segundo lugar, um cristão não deve se conformar apenas em saber que os reinos chegam ao fim. Nós fomos chamados, nós, igreja, nós cristãos, fomos chamados para escrever pelo dedo de Deus a história de um outro reino. Um reino que Daniel viu, um reino sobre o qual Daniel profetizou, um reino sem fim, o reino de Cristo. Como é que se escreve a história desse reino? Pregando a graça de Deus para todos, pregando para aqueles que estão cansados das festas de Belsazar. Escreve-se a história do reino alimentando os famintos, vestindo aqueles que estão nus, visitando os enfermos, visitando os encarcerados. Escreve-se a história do reino, segundo Tiago, vivendo uma fé pura, uma fé sem mácula, que em resumo consiste em cuidar dos órfãos e cuidar dos idosos. Duas perguntas, e com elas termino e as deixo para a sua reflexão. Você deve responder para si mesmo: a que reino eu pertenço? Que história, ou a história de que reino eu estou escrevendo por meio da minha vida e da minha contribuição? Deus o abençoe. Amém.